tudo bem? Eu tô aqui com a placa desse celular da Samsung aqui. Ele é um Galaxy Win. E hoje a gente vai falar sobre o circuito conversor DC-DC Step Up, que é responsável por acender o display LCD, por ligar os LEDs do display LCD do smartphone. Esse conceito que eu vou passar para vocês aqui, eu estou utilizando a placa do Samsung Galaxy Win. Mas isso vale para todo modelo de celular que utiliza esse tipo de circuito para acender o display LCD. No caso aqui, ó, o circuito que eu estou falando, ele se encontra aqui, ó. São esses componentezinhos aqui, ó, formado por esse seizinho aqui e esses outros componentes aqui. Eu vou utilizar agora o microscópio para a gente ver mais de perto. Então, pessoal, agora aqui utilizando o microscópio, a gente pode ter uma visão mais próxima aqui do circuito em questão. E como eu falei, esse circuito ele é um conversor DC-DC Step Up. Por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque ele pega uma tensão contínua baixa e transforma em uma outra tensão contínua, só que alta. Que no caso é a tensão necessária para alimentar o display LCD. Esse circuito ele é alimentado com uma tensão de 3.7 volts, que é a tensão da bateria. E ele tem que fornecer uma tensão aproximadamente de 26 volts aqui nessa bobinazinha aqui, ó. Nessa bobininha aqui. Aqui é a saída desse conversor. Essa tensão é a tensão necessária para alimentar os LEDs que existem no display LCD. E assim a tela está acendendo. Então, quando a gente pegar um celular que ele não está acendendo o display, você vê que tem imagem lá no display e tudo, mas não acende a tela, a gente deve medir nesse ponto aqui se eu tenho os 26 volts. Se eu não tiver, então caracteriza um defeito nesse circuitinho aqui, ó, nesse circuito conversor aqui. Nesse circuito, o principal componente é esse seizinho aqui, ó. Esse circuitinho integrado aqui, que ele é um CI oscilador, ou seja, ele fornece um PWM que vai chavear esta bobina aqui várias vezes por segundo, e assim vai estar fornecendo a tensão necessária para alimentar o display LCD. Para esse CIzinho aqui fornecer esse PWM e chavear esta bobina aqui, ele tem que estar devidamente alimentado. Ele tem uma alimentação aqui, ó, a alimentação dele é no pino 1 e no pino 6. Então nesses dois pinos aqui eu tenho que ter 3.7 volts. Se eu não tiver, aí o 6 não tem como funcionar. Se você, no caso, você como técnico, você vai conectar a fonte de bancada e vai verificar, sem pressionar o botão power, essa tensão já tem que estar presente aqui. Se não tiver, de duas uma, ou você tem um curto nesse circuito aqui que está matando a tensão, ou tem algum componente aberto no caminho que não está deixando a tensão chegar aqui. E aí você tem que verificar. Se o seizinho estiver devidamente alimentado, aí você pode vir com um osciloscópio ou um frequencímetro aqui no terminal desta bobina aqui e verificar a frequência do PWM. Com o osciloscópio dá para você ver a frequência e a forma de onda do PWM aqui no terminal dessa bobina, aqui desse lado, ó. No caso, se você não tiver o osciloscópio, você pode utilizar o frequencímetro e medir aqui. Esse vídeo aqui ele é basicamente teórico, mas dá para você ter uma noção de como que funciona esse circuito. Mas eu tenho que fazer outro vídeo aí para frente que eu vou mostrar testando esse circuito na prática. A gente vai utilizar o osciloscópio e vai medir todas as tensões e as formas de ondas que tem nesse circuito aqui e determinar se ele está funcionando ou não. Então você medindo aqui com o frequencímetro tem que ter a frequência, e com o osciloscópio tem que ter a forma de onda que indica que esse seizinho aqui está funcionando, está fornecendo PWM. Se não tiver PWM aqui, não tiver nenhuma frequência aqui nesse terminal da bobina, isso significa que esse seizinho PWM aqui pode estar com problema. Só que esse seizinho aqui, para ele fornecer o PWM, ele precisa de um comando enable que vai habilitar ele. E este comando vem lá do processador da placa. O processador envia esse comando para o seizinho aqui funcionar.
Esse comando ele é recebido aqui no pino 4 do CI. É uma tensão algo em torno de 1.6 volts. Se não tiver esse comando, aí o circuitinho não vai funcionar realmente. Então você tem que ver isso, porque se não tiver, se aqui na bobina tiver 3 volts, o circuito integrado estiver alimentado, na saída aqui eu tiver 3 volts, isso significa que o conversor não está funcionando. Mas se não tiver esse comando enable aqui, o conversor não funciona realmente, porque esse comando é o que habilita ele para liberar o PWM. Então eu tenho que ter entre 1.6 e 1.7 volts aqui nesse terminalzinho aqui. Se isso acontecer, se eu tiver alimentação, tiver o comando enable e tiver o PWM aqui, isso indica que o circuito está funcionando. Agora, se eu não tiver alimentação, o circuito integrado não funciona. Se eu tiver alimentação e não tiver o comando enable, o circuito integrado não funciona. Se eu tiver alimentação, comando enable e não tiver PWM aqui no terminal da bobina, isso significa que o circuito integrado está com problema. Não está fornecendo PWM. Ele está totalmente alimentado, mas não está fornecendo PWM. Então basicamente é isso aí, pessoal. O próximo vídeo que eu vou fazer sobre esse conversor aqui, eu vou fazer com esquema elétrico, utilizando osciloscópio, e você vai ver as medições e você vai ter mais uma noção de como é que funciona esse tipo de circuito. É isso aí e até mais. Tchau, tchau.